Olá, pessoal. Aqui é o professor Maroni Beckman, sou professor da Rede Estadual do Maranhão, tá? E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de matemática com vocês, um assunto bastante importante, tá? Que está aí na nossa vida, né? Matemática está na nossa vida, está no nosso dia a dia, tá? Matemática não vai servir só para você fazer uma prova de Enem, ele vai servir para resolver os seus problemas do dia a dia, beleza? O assunto de hoje é arranjo simples, né? Vamos falar de arranjo simples. Arranjo simples é um assunto dentro da análise combinatória. O que é análise combinatória? Análise combinatória é um ramo, uma parte da matemática que ela estuda os problemas envolvendo contagem, tá? Problemas de contagem. Tá? Esse é um ramo, uma parte da matemática, certo? Por exemplo, a todo momento a gente depara com situações de contagem, né? Todo mundo, né, a maioria das pessoas tem senha, a senha no computador, ou a senha de um cartão, tá? Todo mundo trabalha aí com várias senhas hoje em dia, né? Então, vocês imaginaram, se eu tenho uma senha de 5 dígitos numéricos, quantas senhas diferentes existem com 5 dígitos numéricos? Se eu perder meu cartão de crédito, por exemplo, que eu tenho lá, será que uma pessoa com facilidade vai conseguir descobrir qual é a minha senha? Então a gente vai ver que não é bem assim, né? Lógico que se você perder seu cartão de crédito, você tem que sair correndo mesmo para atrás, né? Mas descobrir qual é a sua senha não é uma tarefa fácil, se a pessoa for fazer por tentativa. Tá? Então, a análise combinatória ele resolve esses tipos de situações aqui. Ó. Eu coloquei aqui, ó, quantas senhas de 5 dígitos numéricos podem ser formadas? Tá? Quantas senhas são possíveis serem feitas se tiver números, 5 dígitos? Tá? Quantas placas de automóveis diferentes existem? A gente vê os veículos aí com as placas. Cada veículo com uma placa diferente. Quantas placas? Eu posso formar muitas placas. Outro dia houve uma abundância na quantidade de dígitos, né, da placa. Será que isso influencia na quantidade de placas que você pode formar? Tá? Acredito que sim. Então são esses problemas, tá, de contagem que a análise combinatória resolve. Certo? Quantos resultados possíveis, por exemplo, pode acontecer no jogo da Mega Sena? Por isso que é difícil você ganhar. Por quê? Porque são muitas possibilidades, né? Muitas e muitas possibilidades. Por isso é que é difícil. Se faz jogo, né, com isso, porque é muito complicado você ganhar na Mega Sena. Certo? Porque são muitos resultados. Então, esses problemas são problemas de contagem. Tá? Simples fato de você ter em casa, eu tenho 4 bermudas e 2 camisas, e 3 sapatos, eu não quero repetir minha roupa. Quantas maneiras diferentes eu posso sair sem haver repetição na minha roupa? Tá? É um problema que você pode resolver através da contagem, através da análise combinatória. Tá? Na verdade, existem 3 tipos de problemas de contagem, né? A grosso modo. A permutação, né? A combinação e o arranjo. E uma das coisas que a gente tem que saber é diferenciar um problema de arranjo do problema de combinação com o problema de permutação. Tá? Então, antes da gente resolver esses problemas, a gente vai tentar aqui mostrar para vocês a diferença, o que caracteriza um problema de arranjo. E diferenciar, por exemplo, de um problema de combinação. Tá? Então, às vezes, a gente vê isso no dia a dia, na nossa sala de aula, quando a gente vai estudar análise combinatória, que a maioria dos alunos tem mesmo essa dificuldade. Eles pegam um problema, professor, isso aqui é arranjo, isso aqui é combinação, eu posso resolver isso aqui pelo princípio fundamental da contagem, é uma permutação. Então, isso cria realmente uma confusão na cabeça do aluno. A gente vai tentar aqui, né, tentar mostrar para vocês a característica. Como é que eu olho um problema desse? Não, esse aqui é um problema de arranjo, esse aqui é um problema de combinação. Tá? Então, antes da gente passar para os cálculos em si, coloquei aqui 2 situações para a gente verificar, tá? Para a gente poder caracterizar um problema envolvendo um arranjo. Vamos supor que eu tenho 30 alunos aqui na sua sala de aula. 30 alunos. Eu quero fazer grupos de 2. Um para ser líder e outro para ser vice-líder. Tá? Aí eu pergunto para vocês aqui. Beleza, então vamos supor que eu vou formar um primeiro grupo. E esse primeiro grupo aqui tem Ana como líder de sala.
certo? E aqui eu tenho Pedro como vice-líder. Então, o primeiro aluno aqui vai ser Ana como líder e Pedro vice-líder. Vou fazer o seguinte, eu vou trocar Pedro e Ana de posição, certo? Vou trocar eles de posição. Eu vou colocar Pedro no primeiro elemento aqui, para Pedro ser meu líder de sala. E vou trazer Ana para cá, para ela ser minha vice-líder. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse grupo aqui, essa possibilidade, é diferente ou é a mesma coisa, é o mesmo grupo? Tá? Ana sendo líder e Pedro sendo vice-líder, é a mesma coisa de Pedro ser líder e Ana vice-líder? Não, não é a mesma coisa. Então aqui você tem dois grupos diferentes. Tem dois grupos diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, a ordem importa. Quando eu fiz a troca de elementos, essa troca de elementos gerou um outro grupo, apesar de ser feito pelos mesmos elementos. Tá? Então, aqui eu tenho dois grupos, eu não tenho um grupo só. Certo? Então, pessoal, essa é a característica de um problema de arranjo. Quando você, ao trocar os elementos de posição, tá? Quando você fizer a permuta desses elementos, que é a troca de posição, e essa troca gerar um grupo novo, essa troca foi importante porque gerou um grupo novo, então esse é um problema que você resolve por arranjo. Diferente da combinação. A gente acompanha a nossa aula de combinação. No problema de combinação, a ordem não influencia. A ordem não gera um grupo novo. Se a ordem não gera um grupo novo, é um problema de combinação. Aí tem a fórmula lá para resolver a combinação. Assiste essa aula, certo? Agora, se a troca influenciar, aí você já tem um problema de arranjo. Tá? É muito importante. Já caíram questões do Enem, simplesmente para o cara saber, ele botou duas situações para saber se era arranjo ou se era combinação. Sem precisar fazer conta. Tá? Então a gente tem que ficar ligado com isso. Ó, vamos supor que eu tenho aqui uma situação hipotética, eu tenho 15 professores, né? Para formar aí uma comissão, um sindicato, por exemplo. E nessa comissão tem um presidente, um vice-presidente e um secretário. Beleza? Aí vamos imaginar aqui 3 grupos. Aqui eu vou colocar a Ana. Esse primeiro aqui é presidente, esse segundo aqui é vice-presidente e o terceiro aqui é secretário. Presidente, vice-presidente e secretário. E aqui, presidente, vice-presidente e secretário. Bom, eu vou colocar aqui Ana, Carlos e Eva. Ana sendo presidente, Carlos sendo vice-presidente e Eva sendo secretário. Beleza? Um grupo. Na verdade, é um grupo. Bom, esse grupo vai ter Eva como presidente, vai ter Ana como vice-presidente e vai ter Carlos como secretário. Certo? E a gente vai formar aqui um terceiro grupo, onde eu vou colocar aqui Carlos como presidente, vou colocar aqui Eva como vice-presidente do sindicato e vou colocar aqui Ana como secretário. Aí eu pergunto para vocês, esses aqui são 3 grupos ou é um grupo só? São 3 grupos. A posição deles interfere no cargo que eles vão ocupar. Tá? Então a posição é importante. A posição é importante então é arranjo. É arranjo. Aqui eu vou ter 3 grupos diferentes. Certo? Então, é assim que eu faço para diferenciar, tá? Para diferenciar um problema de arranjo de outros problemas de contagem. Certo? Na combinação, a ordem não altera, a ordem é a mesma coisa, então é combinação. Agora, se a mudança de lugar no grupo influenciar, formar um outro grupo, você já tem um problema de arranjo. Tá? Então, esclarecido isso, a gente vai ver, pessoal, e agora como é que se calcula, né? Como é que eu faço a conta
para resolver problemas de arranjo, né? Então você tem uma formulazinha, né? Que é um arranjo de N elementos tomado P a P, né? Esse N aqui, ele é sempre maior ou igual a P. Mais gente para ocupar, menos vaga. Tá? Então, essa fórmula vai ser o N fatorial dividido por N menos 3, N menos P fatorial. Só dando uma lembrada aqui rapidinho no fatorial, né? Vamos lembrar aqui esse sinalzinho de interrogação, pode ser que vocês tenham esquecido, né? O que é esse 5 fatorial, né? Ó, 5 fatorial é o 5 você vai multiplicando, tirando uma unidade até chegar no 1 e fazendo a multiplicação. Então, você vai ter 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Você faz a conta para saber quanto é que vai dar esse 5 fatorial. Tá? Eu tenho aqui 7 fatorial. Então, 7 fatorial vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o 7 fatorial. A gente usa esse elementozinho nos problemas, nas fórmulas envolvendo arranjo e também combinação, permutação, nos problemas de análise combinatória em geral. Tá? Então vamos lá resolver aqui, calcular esses arranjozinhos aqui, com o arranjo de fins tomado 3 a 3, com o arranjo de 15 tomado 5 a 5, com o arranjo de 24 tomado 6 a 6. Certo? Deixa eu apagar aqui. Bom, então aqui é meu N, né? E aqui é meu P. Então você vai colocar 20 fatorial, certo? E dividido por 20 menos 3 fatorial. Certo? 20, só substituir na fórmula o N por 20 e aí o P por 3. Então vai ficar 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial. Beleza, então você vai ter aqui 20 fatorial dividido por 17. Então como é que eu posso fazer essa conta aqui? Tá? Então você vai chegar o seguinte, você pode estender esse 20 até chegar no 17. Tá? Por quê? Porque aí você pode cancelar o 17 fatorial de cima com o 17 fatorial de baixo. Porque se você for calcular quanto é 20 fatorial, calcular quanto é 17 fatorial e fazer essa divisão, isso aí vai dar um número muito grande, né? Então a gente facilita a nossa conta, né? Eu vou pegar aqui esse 20 e vou chegar até no 17. 18, 17 fatorial. E aqui, 17 fatorial. Certo? E aí você pode cortar, ó, 17 fatorial com 17 fatorial. E aí você só multiplica o 20 pelo 19 pelo 18. Isso aqui vai dar 6.840. Tá? Então você tem 6.840 arranjos, né, de 20 elementos para formar a combinação de 3. Certo? Vamos fazer mais uma aqui. Tá? Esse aqui ficou um exercício. Arranjo de 15 tomado 5 a 5, né? Então vai ficar como isso aqui? Aqui vai ficar o 15 fatorial, né? Sobre 15 menos 5 fatorial. Ok? Então, beleza. O que nós estamos tendo aqui? 15 fatorial. Eu subtraio aqui o 15 menos 5 dá 10. Certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, né? Eu vou me estender esse 15 até que ele chegue no 10. Tá? Para que eu possa, então, cancelar o 10 fatorial de cima com o 10 fatorial de baixo. Ok? Então, você vai ter 15 vezes 14 vezes 13
vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial, sobre 10 fatorial. Certo? Então, você pode aqui, ó, cancelar o 10 fatorial com 10 fatorial. Tá? Isso aí diminui bastante aí a nossa conta. Então, você vai ter aqui, essa conta vai dar 360.360. Vocês façam aí para conferir direitinho. Certo? 360.360 possibilidades ou grupos. Ok? Bom, aí você tem vários problemas que você pode resolver, né? Eu mostrei como é que usa a fórmula, né? Então você tem um problema, por exemplo, uma empresa tem 8 executivos, tá? De uma empresa, eles querem montar uma comissão lá de representação da empresa, né? Para representar essa empresa. Essa comissão é formada por um presidente, pelo vice-presidente e pelo diretor financeiro. Tá? Vamos supor esse problema aí. Primeira pergunta que você faz, para montar essas comissões, para montar essa comissão, a ordem é importante? Se eu tirar o cara de presidente para vice-presidente, o cara de vice-presidente para diretor financeiro, essa troca, essa mudança, ela altera, ela forma um novo grupo? Forma. Uma coisa é Pedro ser presidente, outra coisa é ser diretor financeiro. Tá? Então, se você mudar a posição, você vai ter uma mudança de grupo, vai ser um outro grupo. A posição é importante? Então é arranjo. Então é arranjo. Tá? Aí, se você perceber que no grupo que você está fazendo a ordem não importar, por exemplo, se for falado que formar apenas 3 comissões de 3 pessoas e não falar dos cargos, então a ordem não importa e seria uma combinação. Tá? Então, você está aqui diante de um problema de combinação. Vai ser uma combinação de 8 elementos tomado 3 a 3. São 3 vagas. Né? Certo? E aí você vai usar a fórmula. Vai ficar aqui 8 fatorial dividido aqui por 8 menos 3 fatorial. É isso? Aí você vai ter 8 fatorial sobre 5 fatorial. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou estender esse 8 até chegar no 5, né? Para que eu possa cortar com 5 fatorial de baixo, né? A gente não mudar aqui nossa... Não precisar multiplicar, né? Ok? E aí você pode cortar aqui 5 fatorial com 5 fatorial. Aí você vai ter 8 vezes 7 é 56, não é isso? 56 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 5 a 6 são 3. 5 vezes 3 dá 30. 30 com 3, 33. Então você tem 336 possibilidades aí de montar essa comissão. Tá? Para finalizar, se eu tenho um campeonato com 20 times, tá? Isso aqui também você vai fazer em casa. Mas só as dicas. Se eu tenho um campeonato de 20 times, qual é a quantidade de resultados possíveis de eu ter o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar? Se o primeiro lugar foi Sampaio, o segundo Moto, o terceiro MAC, né? Vai ser diferente do primeiro ser MAC, do segundo ser Moto, do terceiro ser Sampaio? Claro que é. Claro que é, né? Todo mundo quer que seu time seja o primeiro. Se eu botar ele para terceiro, eu formo uma outra posição. Tá? Então aqui também vai ser um arranjo. Tá? Desculpa, botei aqui um C, aqui é um A. Tá? Aqui vai ser um arranjo de 20 elementos tomado 3 a 3. Aí você faz a conta para saber quanto é que dá. Tá, galera? Então espero ter ajudado, tá? Então, a principal aqui é que você saiba diferenciar um problema de arranjo do problema de combinação. Tá? Saiba fazer essa diferença da questão da posição, né? A formulazinha, sabe? Usar a fórmula, fazer a conta, tá? Que é importante que a gente esteja preparado para resolver esse tipo de problema. Tanto para a vida da gente, como também quando a gente for fazer um Enem, quando a gente for fazer o vestibular da UEMA, tá? Então, um abraço a todos, até a próxima, fique em casa aprendendo.